Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que o Senhor Deus abençoe grandemente, poderosamente a vida de vocês. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Estamos em Êxodo, Pentateuco, aprendendo mais um pouquinho com o nosso Deus. Estamos falando sobre os 10 mandamentos, mas antes vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, amém? Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus querido, Senhor, nós queremos, ó Deus, neste momento te louvar. Queremos te exaltar, te engrandecer, te bendizer, Pai. Nós agradecemos por tudo, obrigada por esse momento precioso. Obrigada, Jesus, por falar ao nosso coração, por nos ensinar. Toma a nossa vida, Senhor. Seja feita a tua vontade hoje e sempre. Desde já, Senhor, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos dar continuidade, estamos falando sobre os 10 mandamentos, uma lei muito importante, né, dada pelo nosso Deus. Vamos falar também dos 10 mandamentos no Novo Testamento também nessa aula, em nome de Jesus. E vamos dar continuidade a respeito das leis, que é muito importante que a gente saiba, é uma passagem bíblica muito importante para nós. Nós temos que prestar atenção, aprender com o nosso Deus, cada dia mais, porque aqui tem algumas questões que de vez em quando alguém vai te questionar e é importante que a gente saiba, dentro da palavra de Deus, ter uma resposta eficaz, né, que não deixe dúvida para ninguém. Amém? Então vamos lá. Êxodo no capítulo 20, no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia em milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que nele há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás e não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Obrigada, Pai, pela leitura da tua gloriosa e poderosa palavra. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus, oramos agradecidos por tudo, Pai. Amém. Glória a Deus. Então vamos dar continuidade aqui. Êxodo 20, no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse mandamento proíbe o uso do nome de Deus de maneira leviana, insincera. O nome de Deus revela o seu caráter. Jesus deu ênfase à atitude de reverência que devemos ter com o nome de Deus, na oração que ensinou, né? Pai nosso que estás no céu, né? Jesus nos ensinou essa oração
já nos fazendo entender o quê? Nosso Deus está no céu e nós estamos na terra. Temos que reverenciar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, nós temos que honrar, nós temos que engrandecer, exaltar o nome do nosso Deus e não podemos, de forma alguma, usar o nome do nosso Deus com mentiras, né? Dizer, não, eis que assim diz o Senhor, né? Ah, Deus está falando, usando o nome de Deus para falar alguma coisa que, na verdade, somos nós que estamos falando, mas dizer, olha, eu tenho um recado de Deus para você, Deus está falando algo, Deus falou algo ao meu coração, isso não é sincero, não é verdadeiro e é pecado, porque o nome de Deus é santo. Santificado seja o teu nome. Não podemos zombar do nome de Deus, não podemos fazer piadas com o nome de Deus. O nome de Deus é santo, santificado. Nosso coração, nós temos que ter esse entendimento de sempre santificar, adorar, engrandecer e exaltar. Você veja que Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, já para entendermos que Ele está no céu, que Ele está acima de tudo, de todos, né? Um lugar santo no seu trono e santificado seja o teu nome. Sempre, nosso coração, nós temos que ter esse entendimento, né? Aplicando para os dias de hoje, como ficam aquelas expressões corriqueiras, aprendidas e usadas no dia a dia e que usam o nome de Deus, né? Expressões como meu Deus ou Deus me livre denotam o uso indevido do nome de Deus. Mas não é, gente, quando de repente você está falando algo, nós, principalmente nós, seguidores de Cristo, quando nós citamos o nome de Deus, para nós é muito normal, é muito natural, porque Ele faz parte de tudo para nós, né? Só não se pode usar o nome de Deus com mentira, com zombaria, né? Mas para nós é muito natural, então eu não vou mais falar o nome de Deus, eu não posso nenhuma frase mais falar, não é isso. O que a gente não pode é zombar, o que a gente não pode é mentir, o que a gente não pode é dizer Deus falou isso e Deus não falou. Então, isso, usar Deus quando Deus não usa o homem quer usar Deus. Isso não pode acontecer, isso não, jamais usar o nome de Deus numa mentira. Jamais, jamais. Dizer, olha, Deus me falou, olha, eu tive uma visão de Deus, eu tenho um recado de Deus, jamais. Jamais. O nome de Deus é santo e nós temos que tomar muito cuidado quando falamos. Mas para nós é natural. Você falar, meu Deus, isso está na tua boca, graças a Deus, porque Ele é o Senhor da tua vida, graças a Deus. Enquanto outras pessoas, naturalmente, porque é o natural delas falar palavrão o dia todo, ou outras coisas, outras gírias, né? Você tem Deus no seu coração e a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então não é pecado. Há pessoas que pensam, porque falou, meu Deus, né? Ah, você está usando, não, o nome de Deus em vão. Não, de forma alguma, Ele é meu Deus, e em tudo que somos, em tudo que fazemos, tudo que pensamos, Deus está presente. Então, não tem problema nenhum nisso. O problema é usar em vão e dizer que foi Deus que falou, quando não foi Deus que falou. Ensina muito bem Paulo para nós quando ele diz, eu, Paulo, estou falando isso, não Deus. Isso é muito lindo que o apóstolo Paulo nos ensina, né? A soberania de Deus, Êxodo 28 nos diz assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Um dia da semana pertence a Deus. Reconhece-se a soberania de Deus, guardando o dia do repouso. Santificar significa separar para o culto e serviço. Esses 4 mandamentos foram a parte vertical do pacto que trata do relacionamento do homem e Deus. Então, esses primeiros 4 mandamentos é o nosso relacionamento com Deus, é o que Deus quer que o homem faça,
certo? Então, o sábado, gente, significa descanso. Descanso, então quer dizer que se eu trabalhar no sábado eu estou em pecado? Não, de forma alguma, de forma nenhuma. Por quê? Porque o sábado, o nome significa descanso. Você precisa de um dia de descanso. O pecado é a gente viver só para trabalhar. Porque imagina se a pessoa, a folga dessa pessoa é só na terça-feira, por exemplo. Então ela está em pecado? Vai pedir as contas porque trabalha no sábado? De forma nenhuma, gente. De forma nenhuma. Só que no dia do descanso dessa pessoa, ela tem que dedicar ao Senhor. Ela tem que. Por isso que as igrejas, os trabalhos da obra do Senhor são todos os dias, porque pessoas trabalham no sábado, não pode ir, mas hoje, na nova aliança, o nosso dia de cultuar ao Senhor, o principal é domingo. Mas tem muita gente que trabalha no domingo. E aí? O que fazer com essas pessoas? Por isso existem outros cultos. Deus vai condenar? De forma alguma. E os médicos? E os enfermeiros? E os policiais? De forma nenhuma. Deus, ele vê tudo, ele sabe tudo, então não é pecado. De forma alguma, se a pessoa precisa trabalhar. O pecado eu vou viver para trabalhar, eu vou esquecer Deus, eu vou esquecer família, eu vou esquecer repouso. Nós falamos sobre isso em Gênesis, né? Entrar na maturidade é aprender a descansar em Deus. Quando eu quero entrar na maturidade, eu tenho que ter os 3 tipos de descanso. Falamos isso em Gênesis, né? O descanso mental, do físico e o espiritual. E eu descanso espiritualmente quando eu vou buscar o Senhor. E esse dia não é só para o descanso do físico, mas os 3 descansos que Deus quer que a gente tenha. Então, para eu ter isso, eu preciso de ter um dia para Deus. E o Senhor não abre mão, faz parte do mandamento e Deus não abre mão disso. O homem em relação ao homem. Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Deus chamou Israel para ser propriedade peculiar, reino de sacerdotes e nação santa dentre todos os povos. Era preciso garantir que, como nação, pudessem desenvolver relacionamentos humanos. Então, o primeiro relacionamento que a gente tem na vida é com pai e com mãe, certo? E aí essa pessoa, ela cresce, desenvolve, muitas vezes cresce muito mais, é muito mais bem sucedido que pai e mãe. Descobre que seu pai e sua mãe têm defeitos, porque ele cresceu e ele descobriu isso. Enquanto criança, para a criança, o pai e a mãe é o Deus para eles. Mas quando cresce, ele vai descobrir que o pai e a mãe é um ser humano que o ama demais, que o ama muito, provavelmente mais do que ele imaginava, mas é um ser humano com defeitos. E aí o que essa pessoa faz? Ela desonra aquele que ama, aquele que deu a vida, os seus pais. E aí o Senhor disse, ele te deu a vida, e porque você não está honrando quem te deu a vida, Deus usou seu pai e sua mãe para te dar vida, eu não vou te acrescentar vida, né? E a pessoa, Deus mexe na vida da pessoa. Por quê? Porque foi com vida que esse pai e essa mãe te abençoou. Então não tem nada mais precioso na sua vida do que sua vida. Deus usou o seu pai, usou a sua mãe para te dar vida. Se eles têm erros, se têm falhas, todos nós temos, todos nós somos pecadores, isso não nos dá o direito de desonrar pai, desonrar mãe, desonrar pessoas de mais idade, desonrar qualquer pessoa. Nós temos que honrar as pessoas, desonrar liderança, desonrar a professores, que é a coisa que a gente mais escuta, alunos que agridem seus professores, desonrar os policiais, desonrar autoridades. Isso, para Deus, é
absurdo. Para Deus é absurdo que a gente não honre o nosso pai, que não honre a nossa mãe. Olha, honra teu pai, honre tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus nos deu a vida, usando o pai e usando a mãe. Aí a pessoa cresce, tem uma vida de muito sucesso, de muito compromisso, desonra o seu pai, desonra a sua mãe e quer continuar vivendo. Aí o Senhor diz: se eu usei eles para te dar vida, e você que tem uma vida abençoada e de sucesso, e conheceu o Senhor, e descobriu os erros e falhas dos seus pais, você quer desonrar aqueles que te deram vida, também eu vou mexer na tua vida. Você veja como Deus ele é tremendo, como Deus é sábio, como Deus é grandioso. Agora, se você souber honrar quem te deu a vida, eu também vou mexer na sua vida, acrescentando vida sobre você. Porque você soube honrar, você entendeu quão preciosos são os teus pais, que te deram o teu bem maior, que é a vida. Lógico que através de Deus, mas Deus usou eles. E nada que você aponte, nada do que a gente aponte para Deus, dizer: Deus, mas ainda que filhos sejam abandonados, lógico que um filho abandonado por uma mãe, por um pai, ele não vai conseguir, né, desenvolver o amor de um pai e uma mãe. Lógico que ele não vai conseguir desenvolver. E pai e mãe, gente, nem sempre é aquele que gerou, né? O pai e a mãe também é aquele que criou. Por quê? Porque quem deu a vida foi Deus, certo? Aí esse casal pega essa criança e cria, cuida da vida dessa criança, que não pode se cuidar sozinho. Então eles deram vida para essa criança também. Eles deram a vida. Aí são desonrados. Deus não admite isso, mas de jeito nenhum. Deus não admite. Se nós recebemos algo, por exemplo, se eu estou numa empresa trabalhando, tenho um chefe, ele me deu um emprego. Ele me deu um emprego. Então Deus não admite que eu desonre ele. Deus não admite que eu toque nada dele. Deus não admite que eu minta contra ele, que eu fale contra ele. Deus não admite. Melhor é, se eu estou descontente, se eu estou vendo coisa errada, peço o meu desligamento, agradeço e vou procurar, vou orar ao Senhor para que Deus me abra outra porta. Agora, desonrar, não desonre quem te deu alguma coisa, não desonre quem abençoa sua vida. Porque quando a gente honra, a gente recebe vida. Honrar é receber vida. Honrar, todas as vezes que você honrar, você vai estar recebendo vida de Deus. Pode ter certeza disso. Isso, seria até uma outra matéria que a gente poderia desenvolver e falar aqui muito. Mas guarda isso no teu coração. Quando você honra quem te dá vida, você recebe vida. E quem te promete isso é Deus. E Ele é fiel. Amém? Não matarás. Êxodo 20:13. Não matarás. Se o homem não honrar os pais, tampouco honrará a Deus, pois essa é a base de respeito a toda autoridade. A observância dessa lei é tão importante que bênçãos eram prometidas a todos quantos a aguardarem. A vida humana é sagrada. É a proibição do homicídio, como quem nos fez. Deus conhece a maldade inata em nossos corações. Deus freia essa maldade e nos exorta a respeito à integridade física do próximo. Mas não esqueça a palavra de João. 1 João 3,15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Então, muitas vezes a gente vai pensar: Deus me livre, eu nunca matei ninguém, nem Deus me livre, Jesus me livre disso, nunca matei ninguém. Mas olha o que João vem dizer para nós aqui, 1 João 3,15, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Todo aquele que odeia. Então você vê como é grave. Estou lendo no Novo Testamento para você ver como é grave. Odiar é matar. Falar, muitas vezes pessoas matam somente com a língua. Mata o seu próximo com a língua. Destrói o seu próximo. Destrói falando. Ele mata sonhos, mata a pessoa com a língua. Então é terrível, muito terrível.
Êxodo 14. Não adulterarás. Não adulterarás. Esse mandamento protege o matrimônio por ser instituído por Deus. Nós vamos ver isso depois em Levítico, sobre essa instituição tão preciosa de Deus. Jesus, ao interpretar esse mandamento, nos mostra que a lei de Deus tem a ver com os pensamentos e intenções do coração. A lei de Deus não somente exige castidade, pureza do corpo, como também pureza no íntimo, pureza da mente, das afeições. É interessante notar que quando se trata dos mandamentos horizontais, homem, a ordem é primeiro aos de casa, gente. Preste atenção nos mandamentos do Senhor. A ordem é primeiro aos de casa, depois aos de fora. Né? Deus, ele dá os seus mandamentos primeiro aos de casa, depois aos de fora. Então, adulterar, trair, é abominável aos olhos do Senhor. É abominável. A pureza, a santidade, a fidelidade, nós temos que ter, nós temos que honrar, nós temos que... Isso, fazendo assim, você está honrando a Deus. Fazendo assim, você está glorificando a Deus. Você está abençoando a tua casa, abençoando a tua vida. Nós lemos lá em Apocalipse, quando o Senhor diz, essa falsa profetisa, ela está ensinando e os homens estão adulterando com ela, eu vou colocar ela numa cama. É uma coisa que Deus não admite, né? Então, não adulterarás, nós precisamos honrar. Como tem sido o nosso comportamento no trabalho em relação ao horário, chegar atrasado, sair mais cedo e a produtividade, né? Nós temos que ter essa responsabilidade também de não trair em absolutamente nada, na nossa casa e nos nossos afazeres. Nós temos que ser fiéis, nós precisamos ser fiel ao nosso Deus. Quando as pessoas estão em idolatria, elas estão adulterando, porque Deus não admite isso. Deus não admite a infidelidade da noiva. Ele é o noivo, ele é santo, ele é fiel, fidedigno, e ele exige essa fidelidade da sua noiva. E o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre nós, ele nos quer fiel no nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso lar, com os nossos familiares, amigos, todos os lugares por onde a gente passar. Nós temos que ser fiéis, nós temos que viver essa fidelidade que agrada o coração do nosso Deus. Não furtarás, né? Não furtarás, não adulterarás, não furtarás também. Não podemos tocar em absolutamente nada que não seja nosso, que Deus tem nos dado tantas coisas, não podemos tocar em nada, absolutamente nada. Liderança não pode tocar naquilo que é consagrado. Veja bem, as pessoas, elas entregam os seus dízimos na casa do Senhor, e eu que estou à frente de um trabalho e vejo a igreja em dias tão difíceis, um povo com dificuldades e crendo nas promessas do Senhor, e são dizimistas fiéis. Então, você acha que Deus vai deixar? Às vezes as pessoas falam para mim, eu tenho dificuldades com dízimos, porque para mim todos são ladrões, para mim todo mundo rouba, todo mundo toca naquilo que não deveria tocar. E a minha resposta é o seguinte: olha, meu irmão, você nunca vai poder saber, você não vai ver, mas os olhos do Senhor, isso é fato. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então, ninguém pode tocar naquilo que não é seu, seja o mais simples, seja coisa o mais simples que você possa imaginar agora. Se você precisar, é melhor você pedir, é melhor você conversar, mas nunca tocar, nunca pegar, não entristeça o coração de Deus. Nada vale a pena, nada vale a pena. Então, quando as pessoas dizem isso, eu respondo assim para elas. E também nós não podemos
tirar, também não podemos roubar a Deus, não podemos tirar de Deus, não podemos deixar que Satanás, de um lado, ele vai colocar no coração das pessoas que você está dando dinheiro para ladrão, e do outro lado, ele vai conseguir mexer no coração das pessoas para não ofertar na obra, para que a obra de Deus seja roubada, para que a obra de Deus não cresça. Então, em hipótese alguma, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que honrar o nosso Deus, nós temos que honrar nossa casa, nós temos que honrar nosso nome, nós temos que honrar nossos compromissos. E, gente, todo mundo passa por dias de dificuldades, todo mundo, todos nós passamos. E nós temos que ter calma, trabalhar e devagarzinho você vai colocar tudo em ordem, em nome de Jesus. Ah, porque eu não consegui pagar, perdi o emprego, fiquei num momento difícil. Eu sou considerado um ladrão? De hipótese alguma, de forma nenhuma, de jeito nenhum. Ah, porque eu não dei o dízimo, estive desempregado, sem nenhum tostão, sem nenhuma condição. Eu vou para o inferno? De jeito nenhum. Quem prega isso também eu acho um fim. De jeito nenhum, de forma alguma. Deus é justo, Deus conhece tudo, Deus vai nos dar a condição de voltarmos e devagarzinho a gente vai colocando as coisas em ordem. Sabe, a gente vai colocando tudo em ordem em nome do Senhor Jesus, porque Deus, ele abre as portas para nós e ele nos dá uma nova chance. E no nome de Jesus, vamos sair daqui dessa terra, gente, sem dívida. Vamos sair daqui em nome do Senhor Jesus, honrando o nosso compromisso, honrando o nosso nome, honrando o nosso Deus, ajudando no crescimento da obra do Senhor, honrando pessoas. O que o Senhor colocar no teu coração, faça, mas infelizmente, muitas pessoas você não vai ver com essa dignidade, você não vai ver com esse caráter. E, infelizmente, até pessoas que creem, que são crentes. Mas lembra, crente não significa ser cristão, tá? Porque cristão é o que segue, cristão é o que obedece, cristão é o que anda conforme a palavra de Deus. E nem sempre a pessoa que acredita em Deus, ela faz tudo que Deus quer. Então, a gente não pode comparar, tá vendo? E é crente, tá vendo? E é crente. A gente não pode, eu não posso responder por outros, mas por minha vida eu tenho que responder, pelos meus atos, pelas minhas contas, pelas minhas dívidas, eu tenho que responder. E eu não posso tocar naquilo que Deus não quer que eu toque. Não furtar jamais. Deus abençoe nossas mãos, né? Para o trabalho, Deus abençoe nossas mãos para receber. Ore, Senhor, abençoe minhas mãos. Senhor, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso de alimento, eu preciso, né? Ore o Senhor, ore que Deus, ele vai honrar, ele vai manifestar a tua glória sobre a sua vida. E quando nós entregamos o que é do Senhor, a partir daquele momento, meu irmão, você fez sua parte. O restante, Deus é que vai olhar. A partir do momento que a gente está fazendo a nossa parte, Deus é que vai olhar. Lembra quando vieram cobrar os impostos e apóstolo Pedro, Jesus mandou ele lá pescar um peixe. Ele disse: Pedro, o que você acha? É justo pagar ou não? Ou você acha que esse imposto é justo? Não, não é justo. Mas a gente tem que pagar. Mas a gente tem que honrar. Não posso mexer naquilo que não é meu. Vai lá, Pedro, pesca um peixe. E dentro da boca daquele peixe tinha uma moeda que pagou o imposto de todos eles. Jesus nos ensinando a respeito de honestidade. Faz parte. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Agora aqui vai apertando e vai parecendo ser mais simples os mandamentos do Senhor, só que não é assim, tá? O testemunho falso, sem valor e sem fundamento, constitui uma das formas mais seguras de arruinar a reputação de uma pessoa. Provérbios 6, do 16 ao 19. Provérbios, capítulo 6, do 16 ao 19. Vamos ler. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Você vai descobrir lá o que é, o que significa odiar. Imagina Deus odiando alguma coisa, não dá para imaginar, né? Porque Deus, ele é amor. Mas essas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, sua alma abomina.
olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Não semeie contendas. Vamos ler o 20 então. Ela colocou. Ok. O que semeia contendas entre irmãos, esse aqui, olha, Deus abomina. A alma dele abomina. Então, não vamos levantar falso testemunho de ninguém. E parece que. Será que estamos livres disso aqui, que parece ser tão simples, tão fácil de fazer? Será que estamos livres? Será que a gente nunca colocou ninguém em maus lençóis? Será que a gente nunca levantou um falso testemunho de alguém? Ah, eu não, jamais, nunca, nunca. Será que a gente nunca pensou o que não era certo de alguém e comentamos, criticamos, ferimos as pessoas? Então, isso parece ser tão simples e corriqueiro, a vida passa, vamos embora. Falei, mas agora passou, só que Deus diz que ele abomina. Deus diz aqui que é abominável. Vamos tomar bastante cuidado com isso, em nome do Senhor Jesus. Não cobiçarás, não cobiçarás. É a manifestação plena do caráter ético do decálogo. O que é decálogo, gente? Decálogo, eu até coloquei aqui para que vocês saibam que decálogo são os 10 mandamentos, tá? Fica atento que isso é importante você saber. A cobiça é o ponto de partida de muitos pecados contra Deus e contra os homens. Cobiça é o desejo imoderado e violento de possuir alguma coisa. Não se trata de simples desejo, mas do desejo que é sensual e não restrito ou disciplinado. Paulo faz referência a esse mandamento em Romanos 7,7. Não apenas como autobiografia, é a biografia de todo ser humano. Foi esse pecado interior, em parte, que levou à queda de Adão e Eva. Então, o pecado da cobiça. Cobiça é terrível. A gente, olha o que o Senhor diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. Casa do teu próximo, não cobice a casa do teu próximo. Não cobice a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Graças a Deus, né? Graças a Deus que o Senhor nos dá essa graça de não cobiçar, de não ter inveja, gente, de nada, de ninguém. O que você tem é o melhor. O que Deus te deu é o melhor. Nós temos que ser gratos, agradecer ao Senhor por tudo, olhar para aquilo que Deus nos deu. Qual foi o problema de Adão e Eva? Qual foi o problema? Olhar para uma árvore que não era dela, cobiçar uma coisa que não era dela. Então parece também simples. Não, eu, graças a Deus, tenho minha casa, minha família, graças a Deus, o Senhor tem me dado tudo que eu preciso, ele é bom, ele é fiel, mas o inimigo sempre vai querer colocar, tá vendo? O marido dela é melhor que o seu, viu? O marido dela lá, o cara trabalha, paga as contas, é bom para ela, né? A mulher tá lá nos dias difíceis com o marido, aí Satanás vem, olha lá, o marido dela como é carinhoso. Olha a esposa. Que sonho de mulher é essa, hein? Que sonho de mulher. Olha a mulher que você tem em casa. Mulher só reclama, mulher preguiçosa, não faz nada. Olha essa. Essa mulher, ela é guerreira. Além de ser linda, trabalha, ganha seu dinheiro. Olha que mulher que você tem, olha que família que você tem. Olha a casa dela, olha o que ela tem. Então, Satanás vai colocando isso. Vai para trás de mim, Satanás. Em nome de Jesus, o que eu tenho foi o Senhor que me deu. Maravilhoso. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é fiel. Sim. Ah, meu marido tem que mudar, mas Jesus vai mudar ele. Eu amo meu marido. Ah, minha esposa tem muita coisa. Tem, mas eu amo minha esposa. Jesus vai mudar minha esposa, vai mudar meus filhos. Olha o filho dela. Que educação, que lindo. Olha o lixo de filho que você tem.
Não, meu filho não é um lixo, meu filho é uma bênção, está repreendido, Satanás. Em nome de Jesus, eu verei a bênção do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é poderoso, Deus, ele é grandioso, e a ele seja toda a glória, toda a honra, todo louvor, todo domínio e toda a majestade. Então, eu quero falar aqui rapidamente sobre esses 10, bem rápido mesmo, no Novo Testamento, para ver se a gente conclui essa aula aqui já nesses poucos minutos, né? Então, não terás outros deuses não terás outros deuses diante de mim. 1 Coríntios 8:4. 1 Coríntios 8:4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não farás para ti imagem de escultura. Gálatas 5, 19 ao 21. Gálatas 5. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias. Aqui já inclui um monte, né? Aqui já, só em Gálatas 5, falando das obras da carne, já inclui todos os mandamentos. Vamos aqui para a terceira, né? Não farás para ti, já falamos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tiago 5,12. Tiago 5,12. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não. Porque que não caiais para que não caiais em condenação. Agora, o mandamento falando do sábado, você não vai ver no Novo Testamento, mas eu quero ler Colossenses 2:16. Colossenses, capítulo 2, versículo 16, que já nos dá uma explicação, e depois nós vamos para Romanos 14. Nós vamos para Romanos 14 e já a gente lê. Portanto, ninguém vos julgueis pelo comer ou beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, certo? Então, assim, ninguém pode julgar por causa dos sábados. E aqui, portanto, ninguém vos julgueis pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Agora, Romanos 14, 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. É isso que o Senhor quer, ó. Vou ler novamente. Um faz diferença entre dia e dia. Um vai dizer que pode comer a carne, outro vai dizer que não deve comer carne, outro vai dizer que não coma legumes, é o que essa passagem está dizendo. Outro vai dizer não vou trabalhar no sábado, porque sábado é do Senhor. Não posso no domingo, porque o meu domingo é para o Senhor. O outro diz, mas você está errado de ficar o seu dia ser na segunda. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, para com isso. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Fique em paz. Se você tem o seu dia para o Senhor, fique em paz, não é para brigar por causa de sábado, não é para brigar por isso. Então, isso também fica muito claro, né? O que o Senhor está nos ensinando. A respeito de honrar pai e mãe, Efésios 6, 2, versículo 2 e 3, honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, tá? Não matarás, Romanos 13, do 8 ao 10. Romanos 13, do 8 ao 10. E também aqui também já vai falar, nesse capítulo, de não matar, adulterar e nem furtar. Ó.
A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Do 8 ao 10. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, está todo aqui, ó. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Está tudo aí. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Glória a Deus. Então, num capítulo só, a gente já viu o que o Senhor falou, né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8. Mas, quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros, o 9 também, por favor. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Aqui o Senhor está dizendo assim, ó. O 8, vamos voltar no 8, que eu quero fazer uma explicação melhor aqui nesse. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Versículo 8. Estou acabando, já passei do horário. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Também Apocalipse 22, 15. Mentirosa, a gente não pode mentir a respeito do nosso irmão. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e cometa mentira. Não tem como a gente mentir contra o irmão ou qualquer tipo de mentira, é pecado e Deus não se agrada. Deus não se agrada. E cobiçar a gente falou em Romanos 13, 8. Então, no Novo Testamento está aqui deixando bem claro para a gente que essa lei continua, nós não podemos apagar. Mas Jesus vem e diz, eu vou resumir isso. Amar o teu Deus em primeiro lugar, acima de tudo, amar o teu Deus, né? Marcos 12, no 30 e 31. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos. Quando a gente ama a Deus, nós conseguimos vencer e conseguimos viver dentro da vontade de Deus e cumprir os propósitos dos mandamentos do Senhor. Que Jesus te abençoe, fique na paz, Senhor Jesus. Até a próxima aula. Lembre-se, Jesus te ama e eu também. A paz a todos. Tchau, tchau.